Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Gente, estou com uma alergia na minha pele. Bom, estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de abril. Para quem vem acompanhando desde o dia 10, a gente tem recebido muitos autores e autoras, feito muitos sorteios. E esse ritmo vai continuar até amanhã. Amanhã é o último dia. Depois a gente só volta final de maio. Anne, querida, um beijo. E nossa autora já entrou. Vamos chamar. Vamos bater papo. Olá. Agora eu estou vendo você. Tudo bem, querida? Falta Seja de muito prática. bem-vinda. É normal, isso acontece com todo mundo. Seja muito bem-vindo ao projeto de lives do mês de abril. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Ah, que fofa! É tua primeira live literária? É a segunda. Eu já participei de outra. Ah, então já conhece, já sabe como funciona. Que maravilha! Bom, antes de começarmos, quero muito te agradecer por você disponibilizar um tempo de vir aqui falar sobre as suas obras, bater esse bate-papo aí com os seus leitores, com os nossos seguidores. Eu acho essa ponte importantíssima. Então, muitíssimo obrigada, tá? Obrigada a você pela Me diz oportunidade. uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu moro em Santos, estado de São Paulo. Muito bem. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço, mas muito pouco. Não tive oportunidade de fazer um tour pelo Rio. Eu fui só a trabalho. Entendi. Esse ano terá Bienal aqui no Rio de Janeiro. Você pretende vir? Assim, não falta oportunidade não teve ainda, mas quando tiver, na verdade eu não conheço a cidade do Rio, mas eu conheço muitos lugares do estado do Rio de Janeiro, principalmente a região dos Lagos, Ilha Grande, Paraty já é São Paulo, né, eu acho, e como que chama a outra cidade lá? Cabo Verde não, Tá Arraial do frio. Cabo, eu misturo os nomes ali. Mas já Conheço estive as em coisas todos os lugares. boas daqui do litoral, gente. Pé Porque de areia é assim, né? Quem nasce na praia gosta de praia. o litoral do Rio de Janeiro é uma delícia. Arraial do Cabo, Cabo É, Frio, Paraty é sensacional também. é, Então, você teve aí lugares muito bacanas aqui no Rio de Janeiro. Se você conseguir vir na Bienal esse ano, mande mensagem para que a gente possa aí estar se conhecendo e trocando figurinha pessoalmente, tá? com certeza. Maravilha. Agora me diz uma coisa, eu estou aqui com o teu livro, não só um, porque você não tem um publicado, inclusive o livro da nossa autora está divulgado aí no feed do Instagram, MoniqueMM18. Quem não acompanhou pode estar escutando pelo podcast também. Você tem A Magia do Tempero, O Amor é a Chave, que é belíssimo. Tinha que acontecer, que tem mais de 30 avaliações no site da Amazon. Que coisa maravilhosa, né? E você tem mais livro publicado? Tem, né? O Porto das Pérolas. Quantos livros ao todo você tem publicado? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Tá tudo físico aí com você? Não, eu tenho alguns físicos
e tenho a maioria na Amazon, né? No KDP. No Aqui eu digital. tenho... Isso. Na verdade, eles são 9, porque 2 deles também foram traduzidos para o inglês. Então, também tem a versão em inglês, que também está na Amazon. Então, assim, só para mostrar para os leitores, né? Esse aqui, dá para ver? Peraí. Deixa eu Chega segurar só um aqui direitinho. pouquinho. Isso. Ai, que capa linda, Esse aí gente. também você já fez um podcast dele, né? É Esse verdade. é o meu primeiro livro, é meu bebê, e ele foi lançado em novembro de 2019. 2019. Agora, o outro que é A Magia do Tempero, você tem ele físico aí ou não? Ainda não. Ele está Ah, sendo diagramado para eu colocar no clube de autores. Está quase terminando. Já dá para essa semana é capaz de eu incluí-lo lá. então já está saindo do forno, Tá. literalmente, né? Ele está na Amazon, ele concorreu ao prêmio Kindle de literatura do ano passado. E ele também teve várias avaliações positivas, né? Aliás, graças a Deus, as avaliações têm sido bem positivas, né? Sim, ele tem mais de 50 avaliações. Aliás, os seus livros têm uma média excelente de avaliações. Tem livros aqui, todos eles, na verdade, têm avaliação. Então, são livros aí, inclusive, eu acho que a versão em inglês também tem. Que coisa maravilhosa. Agora, para eu entender, qual é o outro físico que está aí com você? Mostra para a Então, gente as capas. então, aqui tem o segundo, Altamente Improvável. A capa atual dele não é mais essa, porque eu tive um probleminha com imagem, tive que alterar a capa. Então, na Amazon e no Clube de Autores ele já está com a capa nova, mas esse aqui é a versão antiga. Esse livro aqui, ele é um spin-off do Tinha Que Acontecer, e ele foi classificado no concurso da editora... ai, não sei. A parte aqui às vezes, dá uns mais branco. Né? Editora Amplitude, e ele ficou em 20º lugar, entre as mais de 100 obras que concorreram. Ele foi assim, eu tinha lançado o Tinha Que Acontecer quando eu fiquei sabendo do concurso. E eu não podia colocar o Tinha Que Acontecer porque já não era mais inédito. Então eu escrevi esse livro aqui em 15 dias para participar do concurso. E ele ficou em 20º lugar. Foi uma surpresa incrível para mim. E assim, eu passei Natal e Ano Novo escrevendo e consegui colocá-lo escrevê-lo no concurso no último dia. E aí realmente foi assim uma surpresa muito grande. Uma surpresa, né? Agora, só para o pessoal entender, inclusive esse spin-off que fez parte do concurso, o que acontece, qual é a história de Tinha Que Acontecer? Então, Tinha Que Acontecer é uma história que retrata a saga de uma família. Então, assim, começa com um encontro de uma jovem maestrina que tem uma filha já, e um médico. E eles, nesse encontro, eles sentem uma atração muito forte. E a menina, que eles se encontraram no hospital porque a menina tinha sofrido um pequeno acidente. E a menina começou a falar para ele coisas que deixaram o médico intrigado. E a mãe achava que o pessoal poderia pensar que a menina era louca, então ela ficava repreendendo a menina, tudo. Mas, com o passar do tempo, eles foram se aproximando, e o pai da protagonista é obrigado a revelar um segredo que ele tinha guardado.
Então, existia um retrato e um diário do século XIX. E na hora que ele apresenta o retrato para o casal, eles ficam impressionados, porque no retrato existia um casal e uma menina, e era exatamente da mesma fisionomia que estavam ali vivos no momento, entendeu? Então, isso aí traz toda um envolvimento, uma missão que eles têm nessa vida, por isso que eles se encontraram, e toda essa história de todos os protagonistas do século XIX que estão influenciando no século XXI, né? Então, assim, a história tem uma aura de espiritualidade. Teve algumas pessoas que chegaram para mim e perguntaram se era um romance psicografado. Eu falei, não tem nada a ver. Mas todas as minhas obras abordam a espiritualidade de alguma forma. Então, Tinha que Acontecer fala de vidas passadas, o Altamente Improvável fala de uma profecia, Meu Coração Sempre Foi Seu, referente a um transplante de órgãos, quando a transplantada passa a sentir sensações, vontades, tudo, de quem doou o coração, que era uma pessoa que foi esposa de um outro rapaz que ela vai conhecer. Então, também tem essa coisa de o coração de uma tá batendo no corpo de outra e ter todo uma parte aí espiritual também que vai abordar esse assunto aí. Aí na Magia do Tempero já a parte aí da espiritualidade entra pelo fato das raízes da protagonista, da avó que gostava de mexer com ervas, de todo vamos dizer assim, uma lembrança que ela tem dessa avó que parece que está sempre perto dela, que está sempre intuindo o que ela deve fazer. Então tem sempre algum toque de espiritualidade. Quer dizer, são obras aí que têm uma pegada kardecista, espiritual, reencarnatória. É muito interessante. É mais espiritualista, porque nem tudo está relacionado só com o kardecismo. Tem muita coisa com relação a outro tipo de espiritualidade, a outras religiões ou outras seitas, dogmas e tal. Então, assim, não é só o kardecismo. Até tem gente que, se for kardecista, pode até achar alguma coisa diferente, assim, quando lê o livro, né? Porque nem tudo está relacionado com o kardecismo. Entendi. Agora, esse Porto das Pérolas, que essa capa tá belíssima também. Todas as tuas publicações foram independentes? Todas. Todas foram. Assim, os 2 primeiros livros, as capas foram feitas por uma outra autora que eu conheci, logo que ela me ajudou demais, ela que me apresentou a Amazon, que me ensinou tudo sobre como incluir um livro, como fazer o registro, tudo. Essa autora, ela fez a capa dos meus 2 primeiros livros. Depois, meu marido conhece muito sobre essa parte de marketing digital, de designer, tudo. E aí ele começou a me ensinar. Então, assim, aí as outras capas dos livros já foram de minha autoria com a ajuda dele. Ai, que sensacional, né? Essa parceria, esse incentivo que a nossa autora tem do companheiro de ajudar, de fazer. Ele é o meu revisor, ele é o meu beta, ele é o meu tudo. Ele faz toda a parte de apoio para mim, entendeu? Aí eu tenho aqui, O Meu Coração Sempre Foi Seu, aqui. Deixa eu ver. Essa capa também não é mais a original, que está na Amazon e no Clube de Autores. Eu alterei a capa para uma que o meu marido fez. Eu achei que tinha mais a ver com... Porque esse livro aqui eu comecei a escrevê-lo no Wattpad. Então, ele primeiro foi
foi terminado até o final, eu fiquei com ele no Wattpad. Ele concorreu ao prêmio do Watts, o ano passado também. Não foi um dos ganhadores, mas ele ficou nos semifinalistas. E aí eu tive algumas pessoas que falaram assim, olhando a capa do livro, a gente não entende exatamente o que tem a ver com a história. Aí eu peguei e achei que a outra capa remetia mais à história, então eu alterei. E aí, depois que ele saiu que ele foi liberado do Prêmio Watts, aí eu levei ele para a Amazon, e aí ele também já tem várias avaliações lá. E essa capa aqui, do Alva, uma deusa na floresta, o Alva ainda... Fecha só um pouquinho, por favor. Dá para ver? Olha, essa capa tá linda, hein? Então, essa capa aqui, porque o Alva, ele ainda está no Wattpad. E essa capa eu ganhei no projeto de leitura do Wattpad. Você ganhava prêmios, né? E aí eu ganhei a capa, ela é maravilhosa, ela tem todos os elementos que o livro traz. Realmente muito linda essa capa. Lindíssima. Ó, são duas capas que eu adoro. A magia do tempero e agora essa daí. A magia do tempero, a capa tá lindíssima, muito bem feita, muito cheia de cores. Para mim, como leitora, é a favorita, assim, de longe. Agora, você fez alguns livros seus, não sei se foram todos, a versão em inglês, né? O do... Esse aqui, esse Ah. aqui é um deles. É o Altamente Improvável, que tem a versão em inglês. E eu tô sem a versão em inglês aqui do Tinha Que Acontecer. Do Tinha Que Acontecer, isso. Por que você resolveu colocar teu livro numa versão em inglês? É óbvio, tem algumas explicações, tem porque um autor faz isso, mas nem todo mundo tem essa consciência de que, olha, talvez a possibilidade de transformar meu livro numa versão em inglês ou espanhol, eu tenho uma escritora que faz só em espanhol também, e ela conseguiu abrir um leque muito maior que nem ela esperava. Por que você resolveu, em determinado momento, falar, vou fazer a versão em inglês? Tem dois motivos. Um é esse que você mencionou, que eu achei assim que poderia abrir portas, mas não é tão simples assim, porque lá a concorrência também é grande. E o outro é porque eu tenho amigos que são americanos e aí eles puderam ler o livro, porque eles não leem em português. Então, isso também foi uma... Mas, assim, eu vou te falar, eu não tive muita determinação, seria a palavra, assim, para fazer todo o marketing também lá fora, entendeu? Porque eu já tinha que fazer aqui. Então, e aí lá fora são outros elementos que você tem que usar, porque, assim, até banner, tudo, eles têm diferença. Como é aqui, o apelo é de um jeito, lá é do outro. E você tem que entrar em vários grupos do Facebook que são de exterior. Então, assim, mas mesmo assim, com o pouco que eu fiz, eu abri uma página no Facebook e uma página no Instagram só para a autora com livros traduzidos, né, para o inglês. E eu fui convidada para participar de uma página que chama First Let's Read, se não me engano, é esse o nome não me lembro direito. First Let's Read, eu acho que é isso. E ela faz uma entrevista, mas por escrito com você. E aí ela divulga a tua foto, divulga os livros e fala um pouco sobre sua vida. Então, assim, e ela que me procurou. Então, foi, assim, muito interessante, porque
pouca divulgação que eu tive, mesmo assim eu consegui alcançar esse tipo E até hoje eu acompanho essa página que ela entrevista muitos autores, entendeu? Assim como você também. Então, assim, essas foram as duas razões, mas, assim, eu abandonei, nos outros livros porque existe o investimento que a gente tem que fazer para traduzir, né? Eu sei inglês, mas não o suficiente para ser tradutora, então você tem Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você, como é que foi esse seu processo da tradução? Você teve uma tradutora específica? Seus livros foram traduzidos numa empresa? Como é que funcionou essa tradução? A princípio, eu procurei empresas, né? Eu procurei pessoas que eram tradutores já consagrados, só que o custo era inviável. Eu não tinha condições de arcar. Aí, uma prima minha, ela dá aula de inglês, ela já fez intercâmbio lá no Canadá, ficou um ano lá, tudo. E aí eu perguntei para ela se ela gostaria de fazer a tradução. E ela fez. E depois, aí a tradução, vamos dizer assim, foi verificada, né, pelos próprios leitores, meus amigos lá do exterior, que se não tivesse bom, eles teriam dito, né? Então, assim, talvez, vamos dizer assim, não tenha sido uma perfeição de tradução, poderia, se tivesse sido feito por alguém mais gabaritado, podia ter saído melhor. Mas ficou bom porque eles conseguiram ler e adoraram e fizeram milhões de elogios, então valeu assim. E aí o custo que ela cobrou, né? Já foi bem mais razoável, eu tive condição de pagar. Entendi. Agora, eu estou vendo aqui que você tem um pedido especial. Sim. Que acredito eu, que seja esse aí mesmo. Esse livro fala sobre o quê? É conto, é narrativa, é sobre o quê? Ele é um conto que foi inspirado na minha história de vida com a minha filha, porque minha filha é filha do coração, e assim, o processo de adoção dela, ela chegou com quase 3 anos na minha vida, e o processo de adoção dela foi um processo, assim, mágico. Teve muita coisa, assim, que só Deus explica mesmo. Então, assim, baseado nessa experiência e nas coisas que aconteceram, tudo, essa história foi criada. Então, é uma ficção, mas que usa essa minha experiência com ela e também menciona bastante coisa sobre o processo de adoção no Brasil. Então, assim, tem alguns esclarecimentos, então, para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre o assunto. Mas, olha, assim, esses esclarecimentos são dentro de diálogos, para não ficar uma coisa maçante, entendeu? Então, assim, mas essa é a história um pedido especial. Que interessante. Inclusive, agora, só aqui a capa, fui eu que fiz, a menininha de costas aqui, lembra muito minha filha, muito. Então, assim, ficou muito bonitinha. Muito bonita. Agora, só aqui no site eu estou vendo pelo menos 6 publicações. Você tem previsão para publicar alguma coisa ainda esse ano ou não? Então, eu tenho 2 livros em andamento. Um foi muito pedido para mim pelos leitores do A Magia do Tempero, porque A Magia do Tempero tem uma personagem que é uma personagem secundária que quase virou protagonista, porque de tanta que o pessoal gostou dele, a importância que ele ganhou. E quando terminou o livro, todo mundo começou a me pedir que queria a história do Gini. Então, assim, eu estou pensando em fazer, mas não um romance, que eu acho que seria difícil, assim. Eu estou pensando em fazer, tipo, um conto, sabe? Como um spin-off da Magia do Tempero. E eu tenho a ideia de, já estou no primeiro capítulo, de lançar um romance policial. Então, assim, vai ser um romance,
vai ter o casal, tudo, mas tem uma história de policial ali por trás. É um desafio, porque é uma coisa bem diferente de tudo que eu fiz. Eu ia Mas falar também isso vai... agora. Eu falei, Já... você está ali explorando todos os lugares e Sim, vai provavelmente se desafiar a entrar aí num romance policial, uma coisa que é diferente do que eu estou vendo que você está acostumada a fazer, né? E você já começou essa obra? já, ele já fez o prólogo, o primeiro capítulo, já está em andamento, mas assim não tem prazo para terminar, porque exige muita pesquisa, uma área que eu tenho que pesquisar muito, porque realmente não é a minha praia, assim, sabe, assim, mas escrever sobre crimes, sobre investigações, tudo isso precisa de muita pesquisa. Mas as ideias já estão bastante claras na minha mente de como conduzir o livro. Falta só essa parte aí para não ficar em pontas soltas, né? Porque quem conhece romance policial sabe como toda essa trama da investigação, tudo, e aí a gente tem que dar o melhor para não ficar feio, né? De fazer alguma coisa e não ficar muito bom. É verdade. Agora, você com tanto livro publicado, com história em andamento, participou aí de concursos e prêmios literários. O que te inspira tanto a escrever as suas histórias? Olha, eu costumo dizer que a literatura em si é meu universo paralelo. Então, assim, quando estou lendo, como quando estou escrevendo, eu estou no outro universo. Então, assim, eu esqueço todos os problemas, esqueço todas as coisas que estão pendentes para fazer. Eu tenho um problema de circulação na perna que me limita, mas às vezes eu esqueço porque eu mergulho tanto. Quando vou ver, eu fiquei horas sentadas, aí quando eu vou levantar, minha perna está enorme de inchada, entendeu? Eu tenho que ficar deitada um pouco para poder melhorar a circulação. Então, isso aí é o que me inspira. Realmente é um universo que me traz, assim, um bem-estar, um prazer, uma felicidade, sabe? Uma emoção. Eu choro, eu rio com meus livros, com os livros que eu leio, entendeu? Assim, eu sou realmente, assim, se eu pudesse, ficava o dia inteiro só nisso, né? Mas é que eu sou dona de casa, tenho filho, tenho marido, tenho cachorro, tem tudo, então você escreve na hora que dá, lê livro na hora que dá, né? Então não é uma coisa... Pois é, eu tô vendo aí que você é uma leitora voraz, assídua, ou pelo menos está sempre lendo. O que você está lendo atualmente? Então, eu tô fazendo parte de um projeto de leitura no Wattpad, que semana sim, semana não, a gente lê 2 capítulos de 7 livros, geralmente, 6 a 7 livros que estão lá no programa semanal de leitura. Então, você vai acompanhando as histórias. E também eu faço parte de uma equipe de leitura coletiva. Então, assim, às vezes, final de semana, eu tenho 3 livros para ler, para participar das leituras coletivas. Então, assim, é bastante coisa, sabe? Assim, e sem contar os livros que eu quero ler que não tem nada a ver com essas que são, vamos dizer assim, meio impostas, né? Porque fazem parte do programa. Então, recentemente, eu li A Biblioteca da Meia-Noite, que era um livro que eu estava doida para ler, entendeu? Todo mundo falando desse Muito livro. Muito bom. Me fala sobre esse livro, por gentileza. Olha, é assim, eu li a sinopse e achei que tinha alguma coisa a ver com a espiritualidade. Mas depois eu percebi que tem muito mais. Tem a ver com física quântica, sabe? Assim,
uma viagem, realmente assim. O que mostra lá é uma pessoa que tinha uma vida cheia de ressentimentos, entendeu? Ela tinha muitos arrependimentos de coisas que ela deixou de fazer, ou que ela desistiu de fazer. E aí ela acaba tentando suicídio. E ela toma um remédio. Só que antes, nesse pré-morte, vamos dizer assim, ela não estava morta ainda, ela vai para uma biblioteca. Então é dito que entre a vida e a morte existe a biblioteca da meia-noite. E nessa biblioteca, todos os livros de lá, que são inúmeros livros, são todos opções de vida que você teria dependendo das decisões que você tivesse tomado. Então, ela tem a oportunidade de experimentar todas as vidas que ela poderia ter tido se ela tivesse feito aquela escolha ou a outra escolha. E assim vai, e ela vai observando que, mesmo assim, aqueles arrependimentos... O primeiro livro que ela lê é o livro dos arrependimentos dela. E aí ela quase tem uma morte depois da morte, de tanto que ela fica sufocada. E aí, depois, ela vai lendo e vai vivenciando. Ela não só lê, ela vivencia as vidas como se ela tivesse escolhido aquela vida. E aí ela vai vendo que aquilo que ela imaginava nem sempre era, entendeu? E qualquer vida que você escolha, não é tudo bom. Entendeu? Tem coisas ruins, tem imprevistos, tem frustrações. As pessoas, às vezes, não são exatamente como você imagina. Então, assim, é demais o livro, sabe assim? Eu li em 2 dias, não conseguia parar de ler. Então, assim, eu já tinha ouvido... Irmã chegou a comprar esse livro. É muito pode bom. falar. Então, eu já tinha visto muita gente, eu acompanho o TikTok, os booktubers, muita gente falando dele, e eu fiquei doida para ler. A minha irmã chegou a comprar esse livro e eu não dei nada por ele. Eu falei, nossa, que capa feia, e nananã. Não, deixa ele aí que eu não vou ler. Daqui a pouco, eu comecei a ver um monte de gente falando do livro, um monte de gente comprando. Eu falei, o que está acontecendo nesse Instagram por causa desse livro? Uhum. Fui procurar saber e ele está em todas. Agora... eu vou sequestrar o livro dela e vou ler. É muito bom. Ai. Tá aí mais uma dica de leitura para o pessoal. Agora, minha predileção... Desculpe te interromper, fala. Não, pode falar. Então, minha predileção de leitura são os livros de romance erótico. Esses que eu gosto... Eu sou apaixonada por 50 Tons de Cinza, eu li e reli N vezes, eu tenho os 5 livros, então assim, eu gosto de analisar o que está por trás, às vezes também como nesses romances, que existe todo um lado psicológico que é trabalhado, tudo, apesar de muita gente criticar a autora, falar que é comercial, que é apelativo, que só tem cena de sexo, eu não vejo assim. Eu li e achei assim que ela trabalhou muito, vários fatores, além do psicológico, entendeu? Assim, tem alguns detalhes que eu percebi, que eu vi que não era uma coisa feita assim por acaso, então tinha uma razão de ser. Eu adoro esses livros aí, sabe, essa série. E eu gosto também dos romances de amor, aqueles bem água com açúcar, bem clichê, sabe assim, que tem cenas quentes, eu adoro isso. E o Tinha Que Acontecer, ele apesar de que não é um livro no padrão dos 50 tons, né, de nível de erotismo, mas tem bastante cenas eróticas, assim, que estão dentro de um contexto. Certo? São pessoas que se conhecem, têm um relacionamento, ou são casadas, ou então assim, e aquilo... Eu falo, sexo faz parte da vida, né? Então, ali é uma família, tem casamento, tem filho, tem tudo, então tem cenas que são... então não é indicado para menores de 18 anos por causa disso. Muito bom. Todos os seus livros têm essa indicação etária? De 18 para cima?
Quase todos. O Magia do Tempero, a pedido do meu marido, porque meu marido não gosta muito, nesse ponto ele não me apoia muito, mas eu falo para ele, mas eu escrevo para um público específico que, como eu, gosta. E tem um público muito grande que gosta disso. A Magia do Tempero, eu tentei fazer um trabalho e nas cenas que são assim, mais íntimas, sem mencionar nada assim físico, né? Uma coisa muito ficou mais velado, assim, entendeu? Então ficou uma coisa mais romantizada, mas não tem muito apelo assim sexual. E aí, quando eu tive uma leitura coletiva do livro, qual foi o comentário? Nós sentimos falta de ter cenas mais picantes, entendeu? Aí eu falei pro meu marido, tá vendo? Meu público gosta disso. Eu falei para ele, não adianta, tem que o pessoal gosta. É verdade, tem que fazer o que Então, é muito engraçado isso, né? Porque quando a gente tem o nosso público e a gente acaba não suprindo, entre aspas, as expectativas dos nossos leitores, e eles nos cobram, porque a gente faz tudo da melhor maneira possível, para agradar gregos e troianos. E aí, quando a gente tem o feedback, olha, eu senti uma falta de uma cena picante durante a leitura, você fala, ué, gente, mas tem, só não tem do jeito que você quer, mas tem, tá ali. E isso é muito engraçado. Eu senti isso nas minhas leituras, nos meus livros, nas minhas publicações, porque todos os finais dos meus livros, não é que eles sejam abertos, mas são finais que eu deixo os leitores refletindo o que poderia ter acontecido. E aí, cara, a última publicação que eu fiz, que foi o da Sara Castro, as pessoas faltavam me matar. Se elas pudessem, elas atravessavam a tela do celular para poder me enforcar. Então, essa relação de escritores com leitores é muito gratificante, mas de vez em quando o bicho pega mesmo. Na Magia do Tempero aconteceu isso, porque o final, em relação ao personagem que o pessoal quer um livro deles, também ficou assim em aberto. Como dizendo, né? Tem continuação. E aí o pessoal quer a continuação, entendeu? Eu falei, gente, tudo bem, mas eu falei assim, calma, eu falei para 2023 só, porque né, não é assim uma coisa que você também consegue. Porque os meus livros, ele tem muita inspiração. Às vezes a ideia vem e tem que ser aquela ideia. Então, às vezes, assim, a pessoa quer um livro do Gini, mas, assim, não está me inspirando muito, entendeu? Assim, para fazer um livro só dele. Por isso que eu falei que eu acho que eu vou fazer um conto, porque eu já pensei, não surge aquela inspiração, assim, para seguir adiante num trabalho legal, porque eu gosto de fazer um trabalho legal, entendeu? Não escrevo, assim, só para agradar público também. Então, assim... eu agrado porque o trabalho está bem feito, mas não porque eu vou fazer só para... Acho que o único que eu fiz que da correria foi o Altamente Improvável mesmo, mas era por causa do prazo do concurso. Os outros eu não me cobro, sabe? Falar, eu tenho que terminar em um mês, tem que terminar, não. A Magia do Tempero também, eu terminei meio correndo, assim, e quase que a revisão ficou meio capenga, porque depois eu revisei posteriormente. Porque também tinha prazo para escrever ali no prêmio Kindle de literatura. Então, assim, foi o final, assim, eu tive que dar uma acelerada e a revisão não ficou tão bem. Depois eu fui fazendo revisões e colocando novas versões na Amazon, né? Mas só por causa do prazo do concurso mesmo, mas não... Se não tiver concurso, eu gosto de ter calma, sabe? Vou fazendo, na hora que der, tiver pronto, que tiver do meu agrado, aí tudo bem, aí eu vou lançar. Muito bem, vamos fazer o sorteio? Vai ter sorteio? Sim, vai ter sorteio, vai ser do Altamente Improvável. Muito bem, vai ser sorteio do livro físico ou do e-book? Não, vai ser do livro físico. Do livro físico, mostra pra gente a capa. Então, a capa que eu te falei, a capa agora,
ela não é mais essa, né? Tem uma outra capa, mas o livro está no... Então, eu vou ver quem vai ser sorteado, aí eu já peço para a impressão lá no Clube de Autores e já mando direto para a pessoa que ganhar, entendeu? Maravilha! Então, vamos fazer o seguinte. Está aberto aí o sorteio do livro da nossa autora. Como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live, ó... Vão mandar lá no Instagram dela. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é LHLourenco_autora. Vê se é assim que eu botei aí. Tá certo? Sim. Gente, o Instagram da autora é esse aí. Já corre lá, printa aqui a live e manda para ela. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro físico da nossa autora. Pode ser assim? Pode, lógico. Se eu tiver algum problema, eu entro em contato contigo, tá? Para você me ajudar. Claro, é só no direct, gente. É só mandar no direct. E aí ela vai ver, já vai... Oh, você ganhou! E aí vai pegar seus dados e vai enviar o livro para vocês. Para você, ganhador ou ganhadora. Muito bem, agora... Onde teus livros estão à venda? Como é que os leitores conseguem adquiri-los? E-book, livro físico, como é que está isso? Então, os e-books estão todos na Amazon Kindle. Então, quem tem Kindle Unlimited, lê gratuitamente. E os livros físicos estão todos no Clube de Autores. Com exceção do... o e-book, com exceção do Alva, Uma Deusa na Floresta, que ainda está no Wattpad, né? Então, também o Wattpad, quem quiser ler gratuitamente, meu Wattpad é @lauralourenco3. Então, aí, o Alva, Uma Deusa da Floresta ainda está lá, porque o pessoal está lendo, então não quis tirar lá do Wattpad. Mas ele está também no Clube de Autores. Então, quem quiser o livro físico também já está lá. Muito bem. Então, ó, Amazon, Wattpad e Clube de Autores. Qualquer dúvida, só mandar direct no Instagram da autora, que eu tenho certeza que ela vai tirar a dúvida dos leitores aí que queiram ter acesso às suas obras. E já aproveita, já corre lá e já segue a nossa escritora. Querida, que prazer ter você no meu podcast, bater esse papo delicioso, por favor, conhecer o seu trabalho. Eu quero te dizer que para mim foi um privilégio não só divulgar os seus livros no podcast, mas também ter esse momento com você, de conhecer você, mesmo através de uma tela, ver você falar sobre os teus livros, conhecer ainda mais o teu trabalho. Eu só te desejo sucesso e que você volte quando você quiser, tá? Tá, e outra coisa que eu ia te pedir é que você me passe pelo WhatsApp os links dos teus livros, que eu gostaria muito de ler. Ah, que fofo, eu mando para você. Eu tenho Manda aqui, eu mando por para favor. você. Tá bom? Muito obrigada. Mãe, muito obrigada, que você realmente tem feito um trabalho maravilhoso, viu? Seu podcast fantástico. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje ainda tem live até 11h30 da noite, que amanhã é o último dia. Aí este pare só volta no final de maio. Querida, um beijo, obrigada. Beijo a todos.